Olá, gente, tudo bem? Bom, até o momento, todos os exercícios que fizemos de algoritmos e de programas, nós estamos trabalhando com variáveis que são capazes de armazenar um valor por vez, né? Então você tem variáveis e elas armazenam diferentes valores, mas em diferentes momentos, porque uma variável, da maneira como estamos utilizando até o momento, consegue armazenar somente um valor por vez. Acontece que às vezes eu preciso armazenar vários valores, né? Então imagina que você precisa armazenar o nome de 40 pessoas. Você vai criar 40 variáveis? Não faz muito sentido, né? Precisa existir, então, uma maneira de eu criar uma variável que seja capaz de armazenar um conjunto de informações e não só um valor por vez, né? Não pode ser da maneira como estamos fazendo. Tipo, eu armazeno A, se eu armazenar B, eu perdi A. Não pode ser dessa maneira. Bom, esse tipo de variável existe. Eles são os vetores, né? O que são os vetores? São variáveis, ou seja, o conteúdo que eu armazeno neles está na memória RAM, na memória principal do computador, ele não está gravado. Então, se eu desligar o computador e ligar novamente, o que eu tinha no vetor foi perdido, né? Então, são variáveis, o comportamento é o de variável. Só que ao invés de eu armazenar um único valor, eu consigo armazenar vários, né? Então, isso é interessante. Isso pode resolver o meu problema de armazenar 40 nomes. Eu não preciso criar 40 variáveis. Eu crio uma variável com espaço para 40 nomes diferentes, por exemplo, certo? Então, vamos dar uma olhada no slide para a gente compreender o que é um vetor. Então, o vetor é uma caixinha, né, igual uma variável, só que ele tem divisões. Então, imagine aí nesse exemplo que eu tenho o vetor num e que ele tem capacidade para 6 elementos, cada um numa posição diferente. Como é que isso é definido? Eu preciso dizer o tipo de dado que eu vou armazenar no vetor, porque o vetor é uma estrutura homogênea. O que isso quer dizer? Eu não posso, num quadradinho desses eu armazeno uma letra, no outro quadradinho eu armazeno um número, no terceiro quadradinho eu armazeno um valor lógico, não pode ser assim, né? O vetor é ótimo, ele tem capacidade para vários elementos, mas vários elementos de um mesmo tipo. Então, nesse exemplo, o vetor num poderia armazenar valores do tipo inteiro, somente, certo? Depois que eu digo o tipo que eu vou armazenar, o tipo dos dados que eu vou armazenar, eu coloco a identificação, que é o nome da variável vetor. E entre colchetes eu preciso dizer quantos elementos esse vetor terá. Então observa que se eu criar esse que a gente está vendo no slide, né, essa caixinha com 6 divisões, eu preciso dizer entre colchetes então que o vetor terá capacidade para 6 elementos. Importante lembrar que o primeiro elemento do vetor, a primeira posição do vetor será 0 e a última posição do vetor será a 5. Então, quando eu crio um vetor para 6 elementos, o primeiro elemento estará na posição 0 e o último elemento estará na posição 5. Como é que eu faço essa declaração se eu não quiser um vetor inteiro, por exemplo, né? Vamos ver outras declarações no Portugal Studio. Eu posso, por exemplo, como a gente vê na linha 1, criar o vetor chamado vogais. Ele vai ter capacidade para 5 elementos, que foi o número que eu defini entre colchetes, e esses 5 elementos serão do tipo caractere. Posso, como se vê na linha 2, criar o vetor num para 10 elementos do tipo inteiro. Na linha 3, eu crio o vetor notas, que vai poder guardar 35 elementos do tipo real. E na quarta linha, eu crio o vetor nomes, que vai conseguir guardar 10 elementos do tipo cadeia, certo? Como é no C++? Muito parecido. O vetor vogais, que era de caractere, ele é um vetor de char, certo? Para 5 elementos. O vetor num para 10 elementos do tipo inteiro, como se vê na linha 2, int num entre colchetes 10. Na linha 3, float notas 35, então vetor notas para 35 elementos do tipo float, que é o tipo real. E na linha 4 a gente vê o vetor nomes para 10 elementos do tipo string. Nós não usamos o tipo string, né, ao longo das aulas. E aqui eu resolvi mostrar para você saber que isso também é possível. Só cuidado para você,
Quando for usar um tipo string, e ele não precisa ser tipo só de vetor, tá? Ele pode ser tipo de variável convencional para um valor somente. Para usar o tipo string no C++, você tem que colocar uma linha de include. Lembra que a gente já usa include para usar o CIN e o COUT, né? Então, a gente precisa lá em cima do programa, no início do programa C++, incluir a linha include string, certo? E aí esse tipo vai funcionar super bem. Bom, outra coisa que a gente pode fazer é, ao criar o vetor, já armazenar dados nele. Então, por exemplo, aquele vetor de vogais com 5 elementos, se eu quiser criar e inicializar, eu digo char vogais, entre colchetes 5, e já faço a atribuição, certo? Como o vetor é um conjunto de valores, eu faço a atribuição dos valores definindo esse conjunto entre chaves. Cada elemento separado por vírgula. Como esse é um vetor de char, esses elementos precisam estar entre aspas simples. Então, eu quero colocar A, E, I, O, U. Observa que cada vogal, A, E, I, está entre aspas simples e elas estão separadas por vírgula, certo? A primeira vogal A, que está definida lá no conjunto, né, entre chaves, vai para a posição 0. O E vai para a posição 1. O I para a posição 2, e assim vai. Então, a ordem que eu defino na atribuição é a ordem que ele será armazenado lá em cima, ok? Vamos ver como é que a gente faz também para armazenar dados não no vetor inteiro, mas numa posição específica. Se eu quiser, no vetor vogais, guardar na posição 1 a letra E, eu faço como a gente vê na linha 2. Vogais, posição 1, recebe E. Observa que a posição 1, como identificado ali, na verdade não é a primeira do vetor, ela é a segunda. Por quê? Porque a primeira é a posição 0, a segunda é a 1, né? Lembra que o vetor começa na posição 0 e esse vogais, que a gente definiu como um vetor de 5 elementos, vai até a posição 4. A gente lê essa linha 2 assim, vogais indexado de 1, então indexado de significa na posição 1, certo? Então, esse número 1 é o índice do vetor. Ele é a posição que eu quero acessar. Eu não posso falar do vetor sem falar a qual posição eu estou fazendo referência. Então, aí, eu estou fazendo referência à posição marcada como 1, que a gente sabe que é a segunda, porque a primeira é 0. Na linha 4, eu faço num indexado de 6 recebe 35. Então, num posição 6 recebe 35. E na linha 6 eu faço notas, posição 19, recebe 8,5. Notas é aquele vetor de 35 elementos, né? Então, notas, posição 19, recebe 8,5. Aqui eu tenho novos exemplos no C++. Eu quero exibir o que está na posição 0 do vetor vogais. Então, eu coloco COUT, vogais indexado de 0. E aí eu consigo exibir somente o que está na posição 0 desse vetor. Na linha 5, a gente vê result recebe num indexado de 0 mais num indexado de 1. Então, a variável result está guardando o somatório dos valores armazenados nas posições 0 e 1 do vetor num. E na posição 6, na linha 8, eu tenho CIN, notas indexado de 3. O que eu estou fazendo? Eu estou guardando na posição 3 do vetor notas aquilo que for digitado via teclado pelo usuário, certo? Então, observa que o vetor nos abre um leque interessante de opções, né? Antes a gente vinha trabalhando com um valor por vez, a variável capaz de armazenar um valor por vez, e agora eu já consigo armazenar conjuntos de valores, né? Então, eu consigo armazenar, por exemplo, nomes dos alunos de uma turma de 40 alunos, por exemplo, porque eu consigo criar uma variável capaz de armazenar 40 nomes, criando um vetor. Certo? Então, nas próximas aulas, nós vamos ver um pouco mais de que maneira a gente manipula os vetores nos programas. Eu espero que tenha ficado claro o conceito de vetor. Qualquer coisa, volta lá na aula, dá uma lidinha no material para você não ter dúvidas e conseguir usar esse novo tipo de variável nos exercícios, ok? Até breve!